Estou trazendo aqui hoje uma voz, uma vida, uma mente que experimentou a morte e renasce para a honra e para a glória de Deus, para dizer que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bianca Toledo, bem-vinda. Amém, amém, que amém. Prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Esperei por esse dia muitas vezes, Eu estou muito tempo. feliz, de verdade, pela primeira vez aqui na emissora. E um privilégio para mim estar ao vivo, sabendo que esse ambiente de milagre que se manifesta aqui entre nós alcança cada uma dessas pessoas que está em casa, porque não existe ninguém sobre a face da terra que não precise de um milagre, até porque milagre para mim, o melhor de todos eles, é ter a plenitude de Deus habitando dentro de nós. E isso todos nós precisamos, não é? É verdade. Bom, muita gente conhece a história da Bianca, muita gente já ouviu do seu testemunho, mas alguns de casa não ainda. Mas eu quero começar agora trazendo para você um VT que conta um pouquinho a partir da visão de algumas pessoas que conviveram com a história que nós queremos contar para você hoje. Eu vou chamar esse VT e você vai ouvir de algumas pessoas que lidaram com a Bianca num dos momentos mais difíceis da sua vida, ou no momento mais difícil, né? Não tem outro mais nem menos. E logo depois ela vai contar pra gente o que aconteceu com a Bianca e por que o tema do programa de hoje é Era Impossível, mas Aconteceu. Roda. Era uma mulher jovem, grávida, que veio para cá para interromper uma gestação. Tinha um filho e, após o seu procedimento cirúrgico, né, ela tem uma intercorrência. E aí começa todo o drama da vida da Bianca. Primeira visita à Bianca, primeira cena que eu tenho de encontrar a Bianca foi um grande susto, porque ela estava muito inchada, ela estava completamente transformada, ela estava irreconhecível. Estava muito difícil olhar para ela, a situação como ela estava, mas eu falei, Senhor, o Senhor já me deu a direção e eu vou fazer conforme o Senhor tem. Existe um ponto e um momento que o médico ele se torna alguém limitado. Ele vê a humanidade mortal dele e vê o quanto ele é pequeno diante da criação. Eu entrei, olhei e dali bateu uma coisa no meu coração que eu nunca tinha feito aqui dentro. Nesses 2 anos que eu estou aqui, no meu coração eu fiz um propósito com Deus de estar orando todos os plantões de manhã por ela. A Bianca desafiou a nossa competência, desafiou a nossa fé, né? Até mesmo a não fé, né? A credulidade de alguns. Infelizmente a gente não vence sempre. Muitas vezes a gente perde e em situações que a gente não gostaria de perder. A gente aprende com a ciência que a gente faz, que a gente joga um jogo que em algum momento a gente tem que perder. Só que a gente faz de tudo para que esse momento seja o mais distante possível. E hoje a medicina tem mais um discurso agregado a isso, que é a qualidade da vida. Então, a Bianca, ela é um milagre de Deus hoje. Bianca Toledo, o milagre. De que milagre nós estamos falando, Bianca? Olha, são muitos milagres. Por onde começa essa história? São muitos milagres. Eu creio que o maior deles, definitivamente, é ter ressuscitado. Passar por uma septicemia aguda, né? Uma infecção, uma sepse abdominal gravíssima, uma infecção generalizada, chegando à falência múltipla de órgãos.
aguda e definitiva, né? Que permaneceu por 4 meses e 15 dias, mais ou menos, com absolutamente todos os sistemas falidos, em coma, em anasarca, com mais de 150 quilos de edema generalizado, pneumonia, edema pulmonar, traqueostomia, numa das cirurgias de pulmão, contraindo a KPC, que é hoje uma superbactéria das mais, acho que a mais resistente hoje que existe, que ainda não foi desenvolvido antibiótico para ela, uma bactéria específica que atua dentro dos CTIs e o paciente já está muito debilitado, ele é contaminado e morre em 24 horas. Eu já estava internada há 3 meses quando eu contraí a KPC. Então, mais 2 paradas cardíacas de 18 minutos para mais, uma fístula abdominal pós-gastrostomia cirúrgica e mais de 300 transfusões de sangue. E isso no meio de uma gestação, onde o bebê foi retirado depois de 4 dias de internação, saiu vivo, ileso, mas sair de tudo isso, ainda que com muitas sequelas motoras e com uma perspectiva muito pessimista de repente, permanecer na cadeira de roda, com aquela voz que chamavam de voz de monstro, atrofia de prega vocal severa, encurtamento de laringe, carequinha, desnutrição severa, muito atrofiada, porque a sepse, ela gera uma infecção que é como se fosse um tsunami que devasta o interior do corpo humano e para o organismo tentar encontrar força para manter o organismo funcionando ligado às máquinas, as extremidades todas se encurtam. Então, quando você vê um paciente no CTI em fase terminal, já com falência de órgãos, você percebe que ele está com a mão toda torta, o braço. Eu fiquei muitos meses assim. Então, quando eu saí do hospital, eu saí assim. E diziam para mim, sua mão provavelmente não abre mais, seus braços provavelmente não esticam mais, sua perna, dificilmente você vai andar de novo, a sua voz vai ficar sempre da maneira que está, talvez fique um pouquinho mais forte. E era uma voz muito deformada, um timbre muito estranho. E falaram que o cabelo talvez não crescesse, porque a quantidade de antibióticos que eu tomei era pior que qualquer quimioterapia. Então, eu tinha realmente tido uma alteração no meu organismo de uma maneira que os médicos diziam, Bianca, nós não podemos te dar nenhuma certeza, porque, inclusive, nós não temos literatura médica de nenhum caso que tenha sobrevivido ao que você sobreviveu. Então, por exemplo, eu fui para casa depois de 4 meses e meio hospitalizada, com um relógio de oração de 24 horas, milagres diários, que é difícil de contar a história toda aqui. O pessoal tem que ler o livro, tem que assistir o DVD, o documentário e pesquisar, porque eram milagres a cada segundo. Os médicos davam 24 horas de vida todo dia. Então, o plano médico já tinha gasto 3 milhões de reais. A minha família, minha mãe já tinha gasto muito com médicos particulares, os melhores. Eles chegavam lá e diziam, olha, o caso é gravíssimo, eu entendo, até falava para minha mãe que a senhora gastou muito dinheiro para me trazer aqui só para dar um parecer, mas infelizmente eu tenho que te dizer, a medicina ela não desenvolveu nada que consiga fazer órgãos falidos há tantos meses voltarem a funcionar. Não existe um medicamento que faça um órgão voltar a funcionar. O Conselho Mundial de Nefrologia diz que rins falidos há 2 meses nunca mais funcionam. Isso é um conceito mundial de nefrologia. Meus rins ficaram sem urinar 4 meses e meio. E voltaram da noite para o dia sem nenhuma sequela. Talvez o pessoal de casa não esteja entendendo, porque de fato a história eu assisti uma das vezes em que você conta a sua história, chega a quase 3 horas. Então não dá pra gente, Bianca, como que a gente vai resumir aqui no programa? Deixa eu só mostrar algumas fotos com você. Marilene, prepara aí pra gente Diego, algumas fotos que revelam para você um pouco do estado em que ela chegou. Mas há outras fotos ainda mais fortes, né? Vamos começar então, e se você quiser ir comentando, tá um pouquinho escura essa dali, mas que estado é esse? Essa foto, eu já estava internada há 3 meses e meio, já estava, por incrível que pareça, num processo de cura, que nem os médicos entendiam como. Ou seja, nesse momento você já estava saindo... Estava saindo do risco do pior. muito, muito grave. Eu ainda tinha falência renal, tinha voltado o pulmão a funcionar depois de 3 meses e meio de falência respiratória. Aí eu estava muito grave. Meu corpo quase não cabia na maca de tão inchado, a pele preta,
por causa da bilirrubina. Essa foto foi já no CTI semi-intensivo, com todos os órgãos funcionando já. E finalmente saindo para ir para o quarto sem nenhum monitoramento. Você viu que eu estava com os fios assim, e estava assim meio que fazendo uma festinha do tipo, uhul, finalmente não tem nenhum tubo, nenhum fio, porque eu tinha sonda nasogástrica, eu tinha vários acessos de hemodiálise, tinha muitos curativos pelo corpo, então era muito fio, muito tubo, o tubo da traqueostomia. Aí foi logo que tiraram o bebê e eu tive o choque e a sepse abdominal, entrei em coma e acho que a primeira, segunda semana... No total de coma foi quanto tempo? 52 dias de coma. 52 dias. E... Aí você já estava... Aí eu estava mais ou menos 20 dias antes de receber alta, sem voz, né? Sem falar, sem andar, muito fraca, porque eu tive uma miopatia multifatorial aguda, que é uma enfermidade muscular de perda de massa muscular generalizada. Então, eu realmente fiquei muito dependente. Esse foi o dia que tiraram a cânula da traqueostomia. E eu muito perdida, porque os 2 meses de coma, para mim, não foi como um piscar de olhos. Foi um período onde, na minha mente, eu permaneci consciente em outro lugar. Então, eu tinha sonhos ininterruptos. E eu já era cristã há 15 anos. Hoje, quem já leu meu segundo livro, né, Milagres Invisíveis, sabe que eu falo, tem um capítulo que diz a autossuficiência e a plenitude de Deus. Quando eu me vi irrelevante e o Senhor me disse, a minha graça te basta, eu percebi que a maioria dos recursos nos quais eu me apoiava, apesar de viver uma vida cristã, eles eram muito superficiais diante de tudo que Deus tinha preparado para mim. Eu percebi que o meu cristianismo, apesar de ser uma pessoa que já tinha ministério, era ministra de louvor, era um evangelho egoísta. Quando eu vi milhares de pessoas no Brasil e no mundo gastando horas de joelhos orando por uma desconhecida, eu percebi que existia um evangelho piedoso e altruísta que eu não conhecia. Eu nunca tinha me comprometido verdadeiramente em abrir mão das minhas vontades, sem nenhum benefício próprio por ninguém. E é estranho dizer isso, mas eu sei que muita gente vive assim e vai entender o que eu estou dizendo. Hoje em dia as pessoas vão à igreja buscar um Deus que vai servi-las. E eu descobri que finalmente eu entendi quem manda nesse negócio. E que ele me ressuscitou para fazer a vontade dele, não para ficar insistindo que ele faça a minha. Em algum momento alguém perguntou, você mesma se perguntou, por que você foi escolhida, eu ponho entre aspas para dar destaque, ou porque também eu não sei que resposta você vai nos dar. Por que Bianca Toledo passa por uma história como essa? Como é que, o que você imagina? Eu acho engraçado isso. Só um minutinho, eu vou fazer um suspense para a minha resposta. Bianca, resposta para o programa. Tchan, tchan, tchan. Porque o que acontece? O meu marido costuma dizer que tudo depende do ponto de vista. Ontem me perguntaram, o que você fez de errado para ter merecido esse castigo? Uau! E hoje você me pergunta, o que você fez de certo para ter merecido esse benefício? Então eu acho muito interessante, porque eu acho que eu não fiz nada de certo e nem de errado. Eu acho que a soberania de Deus muitas vezes ultrapassa nossa compreensão. E nós temos uma necessidade constante de encontrar respostas. Mas nem sempre as Mas temos, nem sempre nós as temos, exatamente. Dizer, poxa, se eu sobrevivesse a tudo isso e parasse para pensar que Deus estaria me castigando por algo de errado que eu fiz, em primeiro lugar, eu acho que muitas outras pessoas tinham que estar em coma nos CTIs. Porque se eu cometi erros na minha vida, muitas outras também cometeram. Acho que até piores que os meus. Se for olhar por esse olhar humano por esse mesmo. prisma, todo mundo estava no CTI. Então, é verdade. Eu não posso olhar para Deus acreditando que Ele não é bom. Você simplesmente se submeteu e foi na fé de que Deus estava no controle. Eu suportei tudo isso porque é indescritível. Eu acho que hoje muitas pessoas querem ter uma mente limpa, ágil, sã, mas se alimentam de informações na mente
através dos olhos, dos ouvidos, das conversas, das convivências, que estão se poluindo o tempo inteiro. E no momento que você encontra uma crise que normalmente vem sem avisar, a tua mente está tão cheia de coisa que não serve, que você não consegue saber do que lembrar, do que esquecer e como lidar com aquilo que você está enfrentando. E eu descobri depois de tudo isso que a única maneira de manter a minha mente como um ambiente saudável para receber o milagre, porque sobreviver e chegar em casa não era o suficiente para mim. Voltar a viver, apesar de ter vivido o maior milagre da atualidade e não ter a restauração da minha alma, sabendo que eu tinha um bebê que eu ia conhecer já com 6 meses e mesmo assim só pude tocá-lo nele quando ele já tinha 7 meses e ainda assim só participei da vidinha dele quando ele tinha 1 ano e meio e ainda assim só fui liberada para pegar ele no colo quando ele já tinha 2 anos e meio. Meu Deus. E ele acabou de fazer 3 anos. Significa que voltar para casa sem a cura da alma poderia ser um castigo. Muitas pessoas diziam assim: ai, mas o José Vitória, ele era tão bonitinho, pena que você não viu. Você precisava ter visto o primeiro banho e a primeira risadinha, a primeira papinha, a consulta no pediatra. E aí eu olhava, a minha primeira reação era: não acredito que ela está falando isso. E a minha segunda reação era ouvir o que o Espírito Santo estava me dizendo. Eu tive uma grande oportunidade no CTI de, enquanto eu estava completamente paralisada, com paralisia facial, corporal, cheia de máquinas, sem respirar, sem falar, de manter a minha mente conectada ao Espírito Santo, 24 horas, dizendo: Espírito Santo, fica comigo. Quando eu cheguei em casa, eu permanecia assim. Então, quando aconteciam esses questionamentos, ele imediatamente me dizia: não era para você estar aqui. Então, eu tive que decidir entre, e nessa hora eu falo sobre a gestão da memória, eu tive que decidir entre reclamar por não ter estado presente ou agradecer porque não era para eu estar presente nunca mais. Exatamente. Não era nem para eu estar aqui. Eu vou reclamar do primeiro banho que eu não vi, se eu vou dar banho nele até ele começar a tomar banho sozinho. Até dizer: mamãe, chega. Não vou dar banho o resto da vida. Até que eles digam: não precisa mais, que já está quase. Entende? Eu vou reclamar da primeira papinha, se todas as outras eu vou dar. Era o seu sonho ser mãe, né? Sendo que seu maior sonho era ser mãe. Sendo que, por conta de uma endometriose que você teve desde a adolescência, tudo contribuía para que você não pudesse ser mãe. Não era fértil. Mas Deus fertilizou você e eu você continuo engravidou. tendo endometriose. E as médicas continuam dizendo: você não tem possibilidade nenhuma de ter filho. Desculpa, eu já tenho, né? Você disse. Desculpa, eu já tenho filho. E você ficou... quando você entrou em coma, o seu bebê nasceu quando estava o quê? No 8º mês? 8º mês. 8º mês. O seu bebê foi retirado por conta da intercorrência. Eu fui para o hospital achando que estava em trabalho de parto. Você não tinha a menor ideia do que estava acontecendo? Eu estava vivendo um drama emocional muito, muito profundo e estava muito triste. E me ajoelhei diante de Deus e fiz uma carta. E eu falei assim: Senhor, eu te sirvo desde a minha adolescência e eu tenho tantas palavras sobre a minha vida de que o Senhor quer me usar. E eu amo o Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Eu tomei decisões precipitadas, eu fiz escolhas erradas, mas eu não sei mais o que fazer, como voltar para o centro da tua vontade, porque eu acho que eu estou longe demais. E algumas coisas não dependem só de mim. E eis-me aqui. Estou esgotada, estou sem forças e eu estou pedindo socorro. Eu tenho essa carta até hoje guardada. No dia seguinte, às 7 horas da manhã, eu acordei com uma dor abdominal insuportável. E achei que estava em trabalho de parto. Fui correndo para a maternidade. Quando chegou lá, a médica me examinou e falou: você não tem dilatação e não está em trabalho de parto. E eu levei um susto, porque era a dor mais forte que eu já tinha sentido na vida. E era exatamente na barriga, a barriga toda dura. Eu falei: todo mundo me diz que a contração dói mais do que o parto. Não é possível que eu não estou em contração. E aí eu comecei a vomitar. Só que o vômito era preto e com placas de sangue. Eu já estava vomitando fezes e não sabia. Meu Deus. Porque o meu intestino já tinha necrosado e naquele momento interrompeu o fluxo intestinal e voltou.
foi quando me transferiram para um hospital, que é o hospital com a tecnologia cirúrgica mais moderna do Rio de Janeiro, que é o Hospital Pasteur. E chegando lá, eles começaram a tentar descobrir o que eu tinha, mas não podia fazer muitos exames porque eu estava com um bebê de 8 meses. E eles não sabiam se o bebê estava pronto para nascer. E eu vomitando, não parava de vomitar, fazia endoscopia, não achava nada, fazia exame, não achava nada. Não podia fazer, acho que, ressonância. Né? Eu não sei, eu sei que no 4º dia resolveram tirar o bebê. E aí, no caminho para a sala de parto, eu broncoaspirei aquele vômito, ou seja, as fezes foram para o pulmão, já me entubaram e eu não vi ele nascendo, não vi nada. E acordei meses depois, sem ter a menor ideia de onde eu estava, do que estava acontecendo, não lembrava que eu estava grávida. E no dia que eu vi ele a primeira vez, eu percebi que todo aquele amor que eu tinha na gestação, que eu cantava para ele, que eu orava com ele, que eu montei o quartinho dele, que eu fiz tudo, eu sou a prova viva do poder da intercessão da igreja. Porque denominações de todos os tipos se uniram, ignorando suas divergências, com compaixão, e houve um mover espiritual, porque nunca se viu uma mobilização tão grande feita pela internet por uma desconhecida. E hoje eu conheço muitas dessas pessoas que oraram por mim e elas dizem: Bianca, eu não sei por que eu orava por você. Deus me acordava de noite dizendo: ora pela Bianca, aquela moça que estão divulgando na internet. E essas pessoas, elas tinham um compromisso diário, era um relógio de 24 horas. Então, por exemplo, você escolhia: eu vou orar todos os dias às 5 da manhã pela Bianca. E tem pessoas que oraram 4 meses e meio, 5 da manhã, todos os dias. Eu falo: meu Deus, como você... E aí, tinha no site, a cada 3 horas divulgavam o boletim médico. E essas pessoas dizem assim: Bianca, quando disseram que você teve as paradas cardíacas, eu saí correndo pela rua. Ninguém entendeu. Meu Deus, ele nem te conhecia nem pessoalmente. Me conhecia. Teve uma moça que estava numa reunião de trabalho e numa multinacional, ela pegou o celular, quando ela viu, ela teve uma crise de choro na mesa e o chefe dela falou assim: o que aconteceu? Ela falou: como é que eu vou explicar para essas pessoas que eu tô chorando por uma pessoa que eu nem conheço? Ela disse: é uma pessoa da minha família. Porque ela começou a chorar com um pranto. Isso é corpo de Cristo na sua mais profunda essência. Revela. Amados, vamos ver agora o trechinho que nós temos de uma gravação caseira que tem à disposição na internet. Nós trouxemos aqui para você viver um pouquinho do como foi a chegada da Bianca em casa e conhecer o seu filho, vê-lo pela primeira vez. Lembrem-se, ele nasceu no 8º mês. Quando ele nasce, ela já estava praticamente em coma, entubada, e aí depois ela entra em coma e ela só vai conhecer esse filho 4 meses depois? 4 meses e meio. 4 meses e meio. Veja o encontro, como aconteceu. Oi, neném. Seja bem-vinda, tá? Oi, minha filha. Olha o seu amor aí. Foi guardado pra você. Dá um sorriso, mamãe, vivida. Recebe, mãe. Recebe, mamãe. Toma, mamãe, pra você, mamãe. Amada, mamãe. Ele vai ganhar um sorrisão, já já. Ei, José. Ei, José. É mamãe, meu amor. Ó, José. Seja bem-vinda, minha mãe querida. Eu te amo, mãe. Oi, José. Fala com a mamãe. Ele já vai te dar um sorrisão. Filha. Ele vai te contar tudo já já. Olha ele nos olhos. Minha filha, teu amor, minha filha. É lindo, cadê a sua mamãe? Extraordinário. É muito forte, eu nunca vou superar. Nunca, não tem como. E como foi para você, durante mais 40 dias, você não podia tocar nele? Porque você tinha acabado de sair do hospital. O meu infectologista disse: Bianca, exatamente porque não existe literatura médica de nenhum caso como o seu. Eu não me sinto seguro de deixar você tocar o bebê. O nível de bactéria que você... Foram muitas bactérias mortais. Ele falou: isso pode estar colonizado no seu organismo. E um bebezinho recém-nascido... Então, ele falou assim: vai para casa e
e você vai ficar protegida. E não era só nele, eu não podia tocar em ninguém. A cadeira onde eu sentava era só minha, meu talher era só meu, minha roupa de cama era só minha. E eu falei, por quanto tempo, doutor? Ele falou, tempo indeterminado. Então você imagina que eu ficava olhando, todo mundo pegava nele, eu ficava olhando de longe, eu não falava, eu não andava. Então é indescritível. Agora, quando eu percebi o que eu te disse, que eu gostaria de deixar claro, até para edificar você que está em casa e que pensa, Bianca, como você sobreviveu a tudo isso? Eu sobrevivi a tudo isso, fazendo com que o meu interior fosse preservado de todo o lixo que o mundo oferece. Porque o que eu recebi de Deus foi precioso demais e eu não queria perder. Eu conheço pessoas todos os dias que viveram milagres, há anos atrás, e a vida, o dia a dia, o cotidiano, a rotina, a injustiça, a decepção, a frustração, as coisas fizeram com que elas esquecessem o que Deus fez. Como transformar uma experiência extraordinária em algo que definitivamente muda a tua vida para sempre. Muda a tua identidade, muda o teu caráter, muda a tua personalidade, transforma você por completo. Como? Eu encontrei 3 maneiras: me consagrando, me submetendo e me dedicando. Consagração significa, a partir de hoje, eu só sinto o que Deus quer que eu sinta. Submissão significa, eu só penso o que Ele quer que eu pense. E dedicação, eu só faço o que Ele quer que eu faça. Amém. E isso é integral, é intenso. No mesmo nível da intensidade do que eu vivi, foi a intensidade que eu passei a me dedicar. Então, eu sempre falo que isso é muito pessoal. Desculpa, é muito pessoal. Mas eu decidi não assistir televisão. Mas eu decidi não ouvir qualquer coisa. Mas Deus me deu o ministério da palavra. Eu era cantora, eu era ministra de louvor. De repente, eu peguei a Bíblia e eu descobri que a Bíblia foi escrita para quem já morreu. Porque Paulo disse, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Enquanto eu não morresse para mim mesmo, eu não entendi o que ele estava falando, porque ele estava escrevendo para quem já negou a si mesmo. Quem não negou a si mesmo vai ler e não vai entender nada. O que é minha graça te basta? Aí vai acabar usando o que ele diz para fazer o que quer. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quem usa o texto sem contexto, como pretexto para fazer as suas próprias vontades, vai estar sempre repetindo os mesmos erros e tendo que lidar com consequências desastrosas, como eu já tive que lidar um dia. A você, Bianca, que faça uma oração por quem está aí do outro lado, doente, começou esse programa cabisbaixo, enfermo emocionalmente, espiritualmente, não é, pastor? E agora pode receber uma luz, a luz de Deus. Amém. E a gente volta durante a semana, não é, pastor? Para conversarmos mais. Bianca. Amém. Para você que está em casa, coloca a mão no teu coração e abre um pouquinho o espaço para que Deus te alcance nesse exato momento. Amém. Senhor Deus, eu quero clamar por cada coração que está ligado conosco na Tua presença agora. Declarando que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que nós somos capazes de pedir ou sequer imaginar. Segundo o Teu poder que opera em nós, fortalece o nosso homem interior hoje. Amém. Fortalece a nossa mente, as nossas convicções, não deixe que os nossos sentimentos se tornem mais fortes do que a nossa fé. Amém. Alcança os corações nesse exato momento, trazendo milagres na alma, na mente, no corpo e no espírito. Amém. Aqueles que estão em coma espiritualmente, venham para fora, o Senhor os chama. Em nome de Jesus, amém. Receba a vida e a vida abundante que está à disposição de todos aqueles que creem que Cristo não é um mito e que o Deus de Jó está vivo e Ele é sobrenatural. Amém. O amor e a plenitude de Deus, amém. Estão disponíveis a todo aquele que nele crê. Louvado e hoje eu profetizo que eles te alcançam em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe.